Band News. Entrevista. Bom, o governo do estado, como eu disse há pouco, está comemorando que uma decisão liminar monocrática do ministro Gilmar Mendes permite que o governo leve adiante a extinção de fundações aqui no estado do Rio Grande do Sul que vinham sendo mantidas por decisões judiciais que determinavam a negociação coletiva prévia para concluir esse processo de extinção de 6 fundações públicas. Para a gente falar sobre esse assunto, vamos tentar ouvir diversas versões. Está na linha conosco o diretor do CEMAP, sindicato que representa uma parte dos trabalhadores em fundações, Arthur Vandomir Vargas da Silva, diretor do CEMAP. Diretor, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui à Band News. Boa tarde. Boa tarde. Qual a expectativa ou a movimentação que vai ter a entidade agora a partir desta decisão anunciada lá em Brasília? Bom, nós fomos surpreendidos, porque nós estávamos numa mesa de negociação, tem uma nova rodada para o dia 7 de novembro, tá? Nós apresentamos uma contraproposta de através de um PDI que poderia ter uma repercussão em termos financeiros bem mais significativo para o Estado, e levamos em consideração também o fato que uma das atribuições é a garantia do atendimento, que são as atribuições dessas fundações, que tem inclusive um processo no tribunal, no Ministério Público de Contas e lá no Tribunal de Contas, para que ficasse definido quem daria continuidade a essas atividades. Então, nós estávamos numa mesa de negociação e fomos surpreendidos com esse procedimento. A frente jurídica está fazendo uma análise, uma avaliação, e deverá se pronunciar logo em seguida em relação, até porque a sociedade precisa saber quem dará continuidade às atividades se isso efetivamente vier a acontecer. A extinção das fundações representa a retirada desse mercado ou o desemprego de quantas pessoas, presidente, diretor? Olha, os dados iniciais que a PGE trabalhou durante o governo do Estado, durante a apresentação do projeto de lei e com o discurso de economicidade, estava trabalhando com um universo em torno de 1.200 trabalhadores, tá? E ela, num primeiro momento, considerava que todos seriam demitidos no momento que extinguisse o CNPJ das entidades. A seguir, foram obrigados a revisar e saiu um novo parecer, reconhecendo um número significativo de trabalhadores. Os números que eles estão trabalhando atualmente, que eles consideram que poderão demitir nesse momento, seriam 611 trabalhadores, tá? O entendimento que eles têm em relação ao que é a estabilidade, que difere, do que é o entendimento da frente jurídica em função das atividades, em função do concurso público e tudo que está atingido aí. Mas a questão mais séria nesse cenário aí é que a sociedade está sendo enganada porque tem atividades que têm que ter a garantia da continuidade. Vou usar o exemplo da Metroplan com a questão da prevenção das inundações da região metropolitana, por exemplo, que nós tivemos recentemente aquela situação lá no Arroio Feijó. A questão do transporte coletivo, a fiscalização, tanto em relação à tabela horária, as condições dos veículos. Então, são atribuições, tá? Estou pegando um exemplo de uma das fundações para que a sociedade possa avaliar exatamente o que está sendo desconsiderado. E, além disso, tem todo o acervo técnico, técnico e também ambiental, que tem a questão da Fundação de Ciência e Tecnologia, o acervo técnico todinho da Fundação de Economia e Estatística, que é usado, inclusive agora foi encaminhado um projeto baseado nos dados disponibilizados pela Fundação de Economia, e a questão tanto da Fundação Zoobotânica lá, que é de conhecimento da importância para a população, para a preservação, inclusive, de espécies. Sim, diretor. Agora, 2 pontos. Primeiro, o senhor falou que tinha uma outra rodada marcada agora para novembro. Com essa decisão, você já
tem uma ideia se esse encontro vai de fato ocorrer ou se Nós se não encerra temos totalmente? nenhuma informação, né? Não, até porque estava colocado na mesa de negociação exatamente uma alternativa apresentada pelos sindicatos, que seria substituir, né, essa demissão sumária por uma reestruturação das entidades e criar um PDI, um PDV, que aí optariam em sair, possivelmente, aquelas pessoas que estão tendo um abalo mais sério na sua saúde, em função desse cenário, que são 10 meses de sofrimento diário, de desrespeito às condições de trabalho, inclusive, né? Então, havia essa proposta que representaria, inclusive, uma economia maior para o Estado, né? Uhum. Bom, diretor, então, do ponto de vista jurídico, para tentar caçar essa liminar, a parte, o corpo jurídico do sindicato está buscando um caminho, é isso? Tem a frente jurídica, tá, que envolve todo o conjunto dessas fundações, está fazendo uma avaliação e deverá se manifestar quais serão os próximos passos para garantir o respeito àquela mesa, assim como o apontamento feito pelo Tribunal de Contas, né, Ministério Público de Contas, em relação a como a sociedade ficaria com as atividades que são de responsabilidade dessas fundações e que correria o risco de ser suspenso. Porque lá na liminar está previsto que isso tem que ser respeitado, né? Bom, diretor do CEMAP, Arthur Vandolvir Vargas da Silva, muito obrigado por conversar conosco aqui na Band News. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade de poder esclarecer a sociedade das informações não estarem sendo passadas na sua totalidade, certo? Ok, muito obrigado. Bom trabalho para vocês aí. Meio-dia, 20 minutos, com 17 graus 6 décimos. Vamos para o intervalo, Laura? Vamos para o intervalo. E já voltamos com mais Band News no meio do dia.